Que alegria estarmos aqui. É como a Catiele está dizendo, a gente está numa semana intensa, todas nós, né? Eu digo que dezembro é o mês que parece que a gente está vivendo um ano todo num mês só, né? Assim, tudo é muito intenso, muitas atividades, confraternizações, encerramento de muita coisa. Mas estamos aqui pela graça e a misericórdia de Deus. Vamos pedindo sabedoria ao Senhor para a gente poder lidar e gerenciar tudo isso, né? Mas hoje é um dia bem especial. Nós estamos aqui para mais uma Dica Florescer. Nós já aprendemos sobre como florescer a mesa com a Alice. Nós estudamos como florescer nas finanças com Catiele semana passada. E agora nós vamos aprender a florescer para o próximo ano. Florescer para 2026. Mas, para florescer em 2026, nós precisamos tomar decisões importantes hoje. Nós precisamos hoje tomar decisões importantes, não podemos sair daqui sem essas decisões firmemente tomadas. E eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia, não sei se você está com a Bíblia ou com a caneta na mão para anotar, mas nós vamos começar lendo em Eclesiastes, capítulo 3, que diz assim, Eclesiastes, capítulo 3, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. E aí, Salomão começa nos dando essa orientação, inspirado pelo Espírito Santo, de que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E eu pergunto para você hoje, qual é o tempo que você tem vivido? Nós estudamos no mês passado sobre estações, e tem muito a ver com o que a gente vai estudar um pouquinho hoje. As estações da vida, qual é o tempo que você tem vivido agora? Tempo é uma palavra importante para nós hoje. Semana passada, meu esposo disse assim, eu queria poder comprar tempo. Eu estou precisando de tempo, eu queria poder comprar tempo. E quantas vezes nós nos sentimos assim, precisando de mais tempo para as nossas atividades. E hoje, a ferramenta que nós vamos aprender hoje, que vai ser trazida, ela fala de atividades, ela fala de áreas da nossa vida que a gente precisa aprender a gerenciar, mas nós precisamos refletir sobre qual é o tempo que nós temos vivido hoje e como eu tenho utilizado o tempo que eu tenho hoje. Como é que eu tenho utilizado o tempo? Porque o tempo é um período de graça que Deus me dá hoje para glorificar o nome do Senhor. Entende isso? Tempo é um presente, é uma graça, é uma dádiva que Deus nos dá hoje, porque o tempo que nós temos é o hoje, é o agora. O de ontem já passou, nós não temos mais, e nós não sabemos se nós teremos o futuro. Então, nós temos o hoje, o agora, e o tempo é esse tempo agora, é o presente que Deus nos dá hoje, para glorificarmos o seu nome através de todas as atividades que a gente desempenha nesse tempo. E nós precisamos refletir como nós temos utilizado o nosso tempo. Porque nós podemos dar várias dicas aqui. Quais são suas metas para 2026? Nós podemos fazer uma lista de metas, mas se a gente não ter a sabedoria de administrar o tempo de graça que Deus nos dá, a gente não consegue avançar. E, sabe, meninas, deixa eu dizer uma coisa que às vezes eu converso com algumas pessoas sobre essa questão do tempo. Eu sempre digo assim, que hoje, nos nossos dias, nós chegamos para ser mulher
numa época em que nós temos WhatsApp, máquina de lavar, a gente não enfrenta mais uma fila de banco para pagar contas, para receber dinheiro. Nós temos muitas facilidades, né? Facilidades para conseguir organizar a casa, facilidades para fazer compras, a gente faz compras pela internet para poder agilizar. Nós temos muitas ferramentas que são para otimizar o nosso tempo, mas a gente tem vivido uma rotina em que a gente não tem tempo. Sempre que a gente conversa, e aí, como é que tá? Ah, tô numa correria, tô numa agitação, não tenho tempo, tá corrido. Mas nós estamos vivenciando, nós vivemos em um período de tempo em que nós temos muita facilidade. A gente chegou na era, né? Somos mulheres na era da facilidade. Eu lembro que a minha mãe dizia assim: quando eu queria lavar roupa, a gente ia no rio para lavar roupa. Gente, vai no rio lavar roupa. Para fazer uma comida, um cuscuz, a gente tinha que moer o milho primeiro para poder fazer um cuscuz. Aí ela diz essas coisas, eu digo, meu Deus, se a gente for analisar há 10, 15 anos atrás, parecia que nós tínhamos mais tempo e não tínhamos tanta facilidade assim, coisas para otimizar o nosso tempo. Quando não tinha celular, uns 20 anos atrás, para dar um recado, a gente saía de casa, caminhava, que a mãe mandava ir, trazer aquela resposta. Gente, o que é que tem acontecido num tempo em que nós temos tantas facilidades, mas nós não temos tempo? Inclusive, não temos tempo para cuidar de nós mesmas. Nós temos tempo para cuidar das coisas das outras pessoas, mas a gente nunca tem tempo para cuidar de nós. Então, a gente precisa refletir: Senhor, dá-me sabedoria para administrar o tempo e a vida que o Senhor tem me dado. Dois valiosos e grandiosos presentes. Vida. Vida, estamos aqui respirando, estamos com vida. E tempo. É um desafio gerenciar a vida e o tempo. Principalmente quando nós vivemos em um mundo, nunca tivemos tantas distrações também. E esse é um dos motivos que, para mim, na minha vida, atrapalha muito o meu gerenciamento de tempo, são as distrações. As distrações são algo que tiram demais o meu foco naquilo que é importante. Eu não sei se você passa por isso também, eu não sei se é a sua realidade também. Mas nós precisamos suplicar ao Senhor sabedoria e graça e tomar decisões firmes para administrarmos com sabedoria a vida e o tempo de vida que Ele tem nos dado. E aí, como Eclesiastes falou de tempo, Isaías capítulo 32 e o verso 8, Isaías 32, verso 8 diz assim, tem a palavra homem, eu vou trocar por mulher, que é o nosso contexto. Mas a mulher nobre faz planos nobres, e na sua nobreza prosperará. Mas a mulher nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres prospera, ou permanece firme, prospera. Então, a palavra do Senhor nos convida hoje a fazermos hoje, agora, planos nobres para que a gente possa prosperar nesses planos que são nobres, permanecer nesses feitos que são nobres. A mulher nobre faz planos nobres. Vamos fazer planos nobres a partir de agora para 2026. Nós vamos utilizar uma ferramenta muito interessante, que é a roda da vida. Eu quero falar um pouquinho sobre essa roda da vida e depois a gente continuar nessa reflexão sobre tempo, sobre vida. Catiele vai compartilhar aí na tela essa roda da vida, para a gente entender o que ela é e como a gente vai poder fazer esses planos nobres através dessa roda da vida. Olha aí. Roda da vida é um recurso psicológico para o autoconhecimento. E ela é dividida em 4 áreas. Certo? Que até vai descer um pouquinho. Isso. Olha as áreas. Qualidade de vida, pessoal, certo? Tá ali em cima. Tem a parte profissional e tem a parte de relacionamentos. Então, nós vamos colocar essa imagenzinha no grupo depois, tá certo? Mas quem não tem acesso ao grupo, entre, se você quiser fazer parte do nosso grupo Florescer.
Mas você também pode procurar na internet, coloca lá Roda da Vida, imagem, e você vai ter essa imagem aí. Então, a Roda da Vida, ela estimula a autorreflexão e a conscientização. Ela oferece uma abordagem estruturada para o nosso desenvolvimento pessoal e nos ajuda a alcançar uma vida equilibrada e satisfatória. Ela é uma autoanálise que você vai fazer. Você vai se analisar, você vai refletir, você vai analisar a sua vida a partir dessa roda da vida. Como é que você faz? Você chega ali nessa parte, você pode começar por qualquer área, mas vamos dizer que a gente vai começar por qualidade de vida. E tem aqui ó, a parte de espiritualidade. Você não vai colocar qual é o ideal, dar uma nota. Ai, meu Deus, na espiritualidade seria tão bom que eu tivesse 10 ou 9. Você vai refletir e ser muito sincera com você mesma. Qual é o meu nível de satisfação em relação à espiritualidade? Como eu estou na área espiritual, de 1 a 10? Então, 1 é a nota mais baixa, 10 é o máximo. Como é que eu estou? Seja muito sincera com você mesma. Você não está aqui para agradar ninguém, você está para refletir, para analisar. E aí você vai dar uma nota. Poxa, na área espiritual eu estou 6. Você marca aqui o 6. Você pode escolher também cores diferentes, né? Para cada uma dessas áreas. E aí você marcou ali 6. Plenitude e felicidade. Como é que está a minha área? Como é que eu estou me sentindo plena, feliz? Você vai ali marcar. Partindo aqui para o lado pessoal, como é que está a minha saúde e a minha disposição? Você vai marcando. E o meu desenvolvimento intelectual, como é que está? Tenho estudado, tenho buscado um curso, tenho me aprofundado em alguma área intelectual, tenho estudado, tenho lido algum livro, tenho me capacitado de alguma forma, algum curso. Então, você vai e marca. Equilíbrio emocional, como é que você está? De 1 até 10. E você vai marcando cada um desses, tá certo? E aí, qual é o objetivo dessa roda da vida? É justamente identificar quais são os desequilíbrios nas diferentes áreas da vida. A gente precisa entender também que nós somos um todo. Quando eu não estou bem espiritualmente, isso vai afetar os meus relacionamentos, por exemplo. Então, a gente precisa entender essa roda, eu vou marcando individualmente cada coisa, mas nós somos um todo. E a gente vai identificar quais são os desequilíbrios, e isso vai nos ajudar a definir metas e planejar ações de forma satisfatória e mais direcionada. Então, vamos lá, vamos dizer que no relacionamento, na minha vida social aqui, que está aparecendo aqui embaixo, eu marquei 2. Nossa, minha vida social não está legal, não estou me sentindo muito à vontade com as pessoas, não tenho tirado tempo para conversar, para ir na casa de uma amiga, sempre só trabalho, a profissional está boa, está 10, me dedicando muito ao trabalho, mas já a vida social não está. Então, nós vamos colocar isso em metas. Depois que você colocar ali, você marcar todos os itens dessa roda da vida, você agora vai começar a colocar as suas metas no papel, certo? E aí você, como eu falei, você vai escolher a área, vai classificar de 1 até 10 e vai conectar as classificações para você visualizar a roda como um todo. Então, você vai fazer um por um, com muita reflexão, com muita sinceridade com você mesma, completa todos os itens da roda e depois é a hora de avaliar. Gente, na psicologia, quando a gente faz uma técnica como essa, na TCC, que é a abordagem que eu trabalho, a gente faz isso porque às vezes a gente tem uma insatisfação, algo dentro da gente que a gente não reconhece. Meu Deus, é uma insatisfação com alguma coisa, tem alguma coisa na minha vida que está mais parada e muitas vezes eu não sei o que é. Então, essa roda da vida, ela vai nos ajudar a ter essa consciência, traz a nossa consciência essa reflexão de qual é a área da minha vida que eu estou precisando melhorar, qual é a que eu preciso manter, entende? Então, nós vamos fazer isso. E aí, depois disso, nós vamos... deixa eu ver aqui. Nós vamos revisar toda essa roda e vamos começar a colocar as nossas metas no papel, ok? Nós precisamos entender que as nossas metas, elas precisam ser
atingíveis, certo? Elas precisam ser atingíveis, porque às vezes a gente faz uma meta, por exemplo, nessa parte mais de cima, Kátia, a parte que tem sobre saúde. A parte que tem sobre saúde, para você colocar aí mais para cima, isso, tem ali, ó, saúde e disposição. Então, eu identifiquei, por exemplo, que na questão saúde está 3. Eu quase não estou me exercitando, estou dormindo mal, não estou me alimentando bem. E aí eu vou agora nas minhas metas e coloco assim, ó, preciso melhorar minha alimentação. Vou emagrecer 10 quilos em 2026. Essa é uma meta que a gente coloca muito grande, o cérebro entende como algo muito difícil. Então, nós precisamos de metas que são claras, nós vamos definir objetivos claros e metas alcançáveis, atingíveis, para dizer assim, poxa vida, a partir de agora, então, eu vou tomar 2 litros de água por dia. Ou eu não tomo nada de água, eu vou tomar 6 copos, 5 copos de água por dia. Eu vou começar com metas que são atingíveis, metas claras, sabe? Passos que eu vou dar, você vai dar passos, tá bom? Pequenos e atingíveis, metas claras, metas atingíveis, porque muitas vezes a gente chega e coloca uma meta assim, algo grandioso, e quando a gente não atinge essa meta grandiosa, a gente se frustra e desiste de tudo. Então, para cada uma dessas áreas, né, a minha qualidade de vida, a espiritualidade. Poxa, eu não fiz o ano bíblico esse ano. Tentei, não consegui ler 3 capítulos por dia. Eu vou ler um capítulo por dia, certo? Então, eu coloco aqui, não estudei minha lição esse ano. Então, eu vou estudar a minha lição da Escola Sabatina esse ano. Coloco uma meta muito clara e que seja atingível. Então, para isso, o que é que eu vou fazer, então? Para cumprir essa meta, o que é que eu preciso fazer? Vou colocar um despertador no meu celular, que toda vez que diz assim, lição e Bíblia, tal hora. Porque se eu não colocar esse despertador, eu não vou fazer, vou esquecer, já vou começar na rotina e vou esquecer. Então, a gente precisa também se utilizar, pensar quais são as ferramentas que vão me ajudar a cumprir essa meta. O que é que me atrapalha para cumprir essa meta? É o quê? É a preguiça? O que é que me atrapalha? É a rotina muito intensa? Então, para pensar o que é que está atrapalhando você de alcançar essa meta. Da sua espiritualidade ou da sua saúde, você chegar num nível maior. O que está te atrapalhando? Quando o que te atrapalha surgir, o que é que você pode fazer? Qual é a ferramenta que você vai utilizar para poder não desistir daquilo? Então, vamos dizer, eu tento caminhar, não consigo. O que é que está te atrapalhando? É a rotina, é a preguiça, o que é que te atrapalha? E quando aquilo que te atrapalha surgir, o que é que você vai fazer para poder driblar e ir e realizar? Então, a gente também precisa de estratégias para poder conseguir e alcançar essas pequenas metas que a gente vai colocando. Meninas, é necessário que a gente pare, sente, ore, peça ajuda ao Espírito Santo, porque existem coisas que são muito simples para mim, mas que são muito difíceis para você. Tem coisa que é muito difícil para você, fácil para você, eu digo, e difícil para mim. É por isso que existem coisas, por exemplo, para alguém pode ser que seja muito fácil socializar, a vida social. Sorrir, abraçar, estar junto, conversar. Para algumas pessoas isso é muito simples, mas para algumas pessoas isso é muito difícil. Para algumas pessoas seja muito fácil se alimentar naturalmente, se alimentar de coisas saudáveis, de cuidar da saúde, fazer o seu check-up anual. Para algumas pessoas isso seja muito simples, já esteja ali na rotina, é corriqueiro, mas para algumas pessoas é muito difícil. Por isso que a gente começou a falar de tempo. Cada uma de nós está numa estação diferente. E essa roda da vida não é para que você se compare à vida de ninguém. Pare de se comparar em nome de Jesus, certo? Então, aqui, o alvo é você olhar para você mesma como um espelho, essa roda da vida é um espelho, analise com sinceridade, seja sincera com você, pare com um lápis e papel na mão, com essa roda da vida, depois ore, peça ao Senhor, Espírito Santo, como eu tenho dificuldade em relação à minha espiritualidade. Talvez seja isso. Senhor, eu não consigo, eu não avanço. Parece que eu vivo na superficialidade. Me ajude a me aprofundar na minha vida espiritual, Senhor. Eu preciso, eu necessito, eu quero.
E eu penso que de todas essas áreas aqui, dessa roda da vida, a mais importante é a espiritualidade. Nós sabemos ser Marta, né? Marta ou Maria. Ser Marta é importante para gerenciar todas as coisas da nossa vida, nossas funções. Mas ser Maria é essencial. Ser Marta é importante, mas ser Maria é essencial. Então, nós precisamos aí pedir muita força do Espírito Santo para colocar em prática aquilo que muitas vezes está atrapalhando a nossa caminhada com Deus. Então, você pode chegar aqui na espiritualidade, marcar na sua vida pessoal, nos relacionamentos, o que é que precisa ser melhorado, e você vai colocando pequenas metas no papel. E aí, ore, peça muita ajuda a Deus, porque é como eu disse, tem coisas que são fáceis para mim, mas é difícil para você. Tem coisa que é mais fácil para você e mais difícil para mim. Precisamos de ajuda do Espírito Santo. Muitas vezes, para dizer, Espírito Santo, eu não gosto de beber água. Me ajuda a beber água, entende? E aí nós precisamos planejar coisas nobres e permanecer firme naquilo que a gente está planejando de forma nobre. Isso aqui é desenvolvimento pessoal. Essa roda da vida é o seu desenvolvimento pessoal. Então, faça isso com oração. Faça isso com oração, porque Deus escolheu você para esse tempo. E não importa, já pode tirar, viu, Kátia? Que nós vamos finalizar já. Não importa o tempo ou a estação que você tem vivido, que eu tenho vivido, nós podemos florescer até mesmo em tempos de dificuldade, até mesmo quando a gente não está tão bem espiritualmente, nós podemos florescer. Nós podemos, sabe por quê? Porque nós somos filhas. Nós somos filhas. E eu gostaria de terminar dizendo essa palavra para você essa manhã. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, qual é a estação que você está vivendo, eu não sei qual é o teu desenvolvimento pessoal, em que área dessa roda da vida você está melhor ou você está mais abaixo, eu não sei. O que eu sei é que nós precisamos, para 2026, pedir a sabedoria de Deus, e isso começa hoje, começa agora, pedir sabedoria para o tempo em que nós estamos vivendo. Peça ao Senhor sabedoria para lidar com aquilo que tem causado em você ansiedade, ou angústia, ou dúvida. Peça a Deus sabedoria para lidar com as demandas do dia a dia. Comece a pedir sabedoria para o tempo em que você tem vivido. Aprenda a orar como uma filha, porque você é filha. Uma filha, ela obedece ao pai. Uma filha, ela recorre ao pai em qualquer uma de suas necessidades. Uma filha, ela serve ao pai, independentemente de como ela está. Ela obedece, ela solicita, ela chama ao pai e ela serve ao pai. E nós estamos aqui para isso. Nós precisamos aprender a ser filhas. Ore como filha e não como uma mendiga. Ore como filha para esse tempo que você tem vivido, pedindo ao Senhor sabedoria e discernimento e força e ajuda. Sirva ao Senhor, obedeça ao Senhor, tome a decisão hoje firmemente de obedecer às solicitações do Pai para a sua vida. Porque para cada uma de nós, hoje, há uma estação do tempo. E o Senhor está dizendo assim, eu não sei, filha, eu sei, eu entendo o tempo que você tem vivido. Mas Deus, ele não tem peninha da gente, porque nós não somos coitadas, nós não somos vítimas, nós somos filhas. E como filhas, nós podemos solicitar o Pai sobre qualquer uma das nossas necessidades. Clamar o Espírito Santo. Nós temos acesso livre ao Espírito de Deus. E ele nos fortalecerá para o tempo e para a estação que nós estamos vivendo hoje. Tome a decisão hoje, agora, de permanecer aos pés do seu Pai, buscando o Senhor e dizendo, meu Deus, me ajuda e me dê sabedoria para o tempo em que eu estou vivendo hoje. Me dê sabedoria para gerenciar a minha vida, que muitas vezes está um caos. Eu não sei você, mas às vezes tem hora que eu digo, que bagunça é essa, Senhor? Me ajuda a organizar essas áreas da vida, porque tem hora que parece que a vida virou de cabeça para baixo. Peça ao Senhor sabedoria.
Vamos pedir, vamos suplicar ao Pai sabedoria e eliminar as distrações. Eu preciso de mais disso hoje. Buscar sabedoria, o Espírito Santo e eliminar as distrações. Tenhamos cuidado. Tenhamos muito, muito cuidado. E a nossa decisão hoje, a decisão espiritual que a gente toma com Deus hoje, vai fazer a diferença na nossa vida e principalmente na vida dos nossos filhos, que são as pessoas que estão abaixo de nós. Abaixo, eu digo, nós somos autoridade. Então, quando nós temos autoridade no trabalho, nós temos autoridade sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, eu falo deles, não é? Porque eles são as pessoas que estão sob a nossa autoridade. Então, quando nós tomamos decisões para o reino, nós fazemos tremer o inferno e isso vai fazer diferença espiritual na minha vida e na vida dos meus filhos, na vida das pessoas que estão sob nossa autoridade. Isso é muito sério e isso daria outra mensagem, mas eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo ele falou ao meu coração. Eu preciso muito de transformação e de mudança nessas áreas que a gente conversou hoje, nessa questão de tempo, de distrações, de entender as minhas estações, de organizar a vida, de sentar, de colocar no papel, de orar junto com o Espírito Santo, de dizer, Senhor, me socorre de mim mesma. Nós precisamos muitas vezes pedir socorro de nós mesmas. Porque muitas vezes nós somos as nossas maiores inimigas. Nós mesmas somos as nossas maiores inimigas. E aí a gente vai pedir, Senhor, me salva de mim. Me ajuda. Tenha misericórdia. Ore como uma filha amada do Pai Celestial. Você pode solicitar. Seja específica com Deus. E solicite a ajuda do Pai que ama você com amor eterno. Que olha para você e diz, você é filha e herdeira das minhas promessas. Você entendeu isso hoje, essa manhã? Você é filha e herdeira de todas as promessas do Senhor. Portanto, ore como filha e como herdeira. Ore como filha e ore como herdeira. Você pode, porque Cristo garantiu isso na cruz do Calvário. Você entende isso? Que Cristo garantiu, foi a preço de sangue, e ele diz assim, você é filha e você é herdeira, porque foi a preço de sangue que eu garanti isso para você. Então, hoje, ore com essa autoridade, não a sua própria, mas a autoridade que Cristo lhe confiou. Creia nisso, vamos avançar para a honra e glória do Senhor. Nós, do Florescer, nós queremos dizer para você que esse ano foi de muitos desafios, de muitas realizações também, de muita entrega, e nós queremos agradecer, eu agradeço em especial a Catiele, porque ela não desiste desse projeto, ela continua firme, acreditando, avançando e entrando em contato com diversas mulheres para que essas reuniões possam acontecer, sempre preocupada com vocês, pensando, né, em alguma programação, em algo que possa ajudar espiritualmente vocês também, aquele grupo de oração que é formado. Então, louvado seja Deus pelo projeto Florescer, por mais esse ano. Obrigada, Catiele, por ser essa nossa líder aqui, a mentora desse projeto e continuar firme nesse propósito. Desejamos a vocês boas festas, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que alegria. Meninas, quando a gente olha para o YouTube, quantas séries incríveis a gente teve esse ano. Glórias e glórias nós damos ao Senhor. Muito obrigada por vocês que abrem aí essa janelinha e nos escutam e estão aqui para avançar junto conosco. Muito obrigada, certo? Por acreditarem nesse projeto e continuarem conosco. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Nessa hora nós vamos orar, suplicar a Deus o batismo do Espírito Santo, que é a nossa maior necessidade. Vamos orar? Pai maravilhoso, obrigada, Senhor, porque Tu estás aqui conosco. O Senhor está com cada mulher nessa hora. Nos abraça, Senhor. Nos fortalece, Jesus. Dá-nos o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a vencer aquilo que muitas vezes tem nos vencido e nos colocado para baixo. Nos ajude, Senhor, a vencer os obstáculos que o inimigo coloca na nossa vida. Nos ajude, Senhor, a vencer as distrações que muitas vezes nos afastam do Senhor e do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Ó Deus, Espírito Santo, nos ajude a vencer a nós mesmas, porque muitas vezes nós somos as nossas maiores inimigas.
Ó Espírito Santo de Deus, nos ajude a vencer as batalhas diárias que nós temos, nossos desafios como mulher, como mãe, como esposa, como profissional. Nos ajude a vencer cada uma dessas etapas, dessas demandas, das lutas. Nós queremos vencer contigo. Nos ajude a honrar e glorificar o teu nome através da nossa vida e do tempo que o Senhor tem nos dado. Nós queremos lhe suplicar que o Santo Espírito em nós nos ajude a glorificar o teu nome, a trabalhar para o reino, a fazer a sua vontade. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós cremos no Deus vivo e oramos como filhas amadas do Pai Celestial. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Nós nos consagramos como mulheres de Deus, mulheres para viver esse tempo, para a glória do teu nome. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa também a nossa família, nossa casa, os nossos filhos, nossas filhas, nossos maridos, nossos pais. Entregamos a nossa família nas mãos do Senhor. Que sejamos curadas, restauradas e fortalecidas pelo teu poder, pela tua força e a tua mão sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.